Durante a sessão do plenário, o senador Cleitinho questionou os sucessivos adiamentos da instalação da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. O senador lembrou que há inúmeras evidências da omissão de vários órgãos do governo federal e questionou: se prenderam o Anderson Torres, se afastaram o Ibanez aqui, não tinham de afastar também o ministro da Justiça, o Flávio Dino? Cleitinho afirmou: eu acho que a CPMI é para isso. Eu acho que quem não deve não teme. Essas casas são independentes. Esta casa aqui tem que se posicionar. A gente fala muito em comissão de ética. E o que é ética? Ética, para mim, é o que meu pai me ensinou desde pequeno. O que você falar, você tem que cumprir. Você não é obrigado a prometer, mas o que você prometer, você tem que cumprir. O senador lembrou: há quase um mês nós estivemos na presidência junto com o presidente Rodrigo Pacheco. Fizemos um vídeo que rodou o Brasil inteiro dizendo que nesta data de hoje seria instalada a CPI. Faço uma pergunta para Vossas Excelências: o que é que falta para instalar essa CPI? Quem não deve, não teme. O senador lembrou que há inocentes presos e cidadãos e empresas privados de seus bens em julgamentos em massa, sem individualização de condutas nem qualquer comprovação de materialidade ou autoria de qualquer crime. Ele disse: tem pessoas que estão falando comigo, me ligando, dizendo que quando foi contratado o ônibus era só para ir lá fazer uma manifestação ordeira. O cara foi lá e alugou o ônibus. Se tem outros donos de ônibus que foram financiados e que fizeram bagunça, eles têm que pagar por isso. Agora, se tiverem 100 ônibus parados lá e 90 vieram para cá só para fazerem uma manifestação, é justo que esses caras fiquem com os ônibus presos sem trabalhar? Eu faço uma pergunta aqui para toda a casa: é justo isso acontecer? Cleitinho pediu: esta casa tem que se posicionar, o Congresso Nacional precisa se posicionar. Tem inocentes pagando pelos pecadores. Os pecadores que paguem por isso. Sou a favor de que os pecadores paguem. Agora, os inocentes não podem pagar, não. Há mais de 4 anos, o Senado vem se omitindo em seu papel de realizar o controle dos atos de ministros de cortes superiores. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda de sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política, para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Boa tarde a todos presentes aqui, senadores e senadoras, público presente, a toda a população que acompanha a gente pela TV Senado. Quero aqui mandar um abraço aqui para o pessoal que é de Divinópolis, está aqui hoje, aqui o Fernando Henrique, que trabalha na prefeitura, junto com a Jordana, que é da
da Secretaria de Educação de Divinópolis. É um prazer recebê-los aqui e fiquem sempre à vontade. Eu queria que, antes de começar a falar sobre a CPMI, falar uma coisa de toda humildade, do fundo da minha alma, do meu coração aqui, porque às vezes a gente anda aqui dentro do Senado, aqui ainda tem senadores que a gente cumprimenta, às vezes abaixa a cabeça pra gente, não cumprimenta a gente. E eu tô falando isso com toda humildade porque desde pequeno, tem pessoas que estão aqui hoje, aqui no Senado, aqui, que eu via quando eu era pequeno. O próprio Espiridião a mim, eu via na época da questão eleitoral, que tinha propaganda eleitoral, e eu vendo, e hoje eu estou tendo a honra de trabalhar aqui com o Espiridião a mim. Né? O próprio Magno Malta aqui, ó, que eu era pequeno, via pela TV, até com banda de pagode, que eu era pagodeiro também, era tão bom cantor, Magno, eu virei senador. Então daí você já tira base, tanto que era bom cantor. O próprio Romário estava aqui agora e não está mais presente aqui. O Romário, desde pequeno, eu aprendi a gostar de futebol da seleção brasileira, vendo o Romário jogar. Né? Então, assim, eu tenho uma entrevista minha em 2007, quando o Romário estava quase finalizando a carreira dele. Eu faço coleção de camisa e uma TV foi lá na minha casa lá para poder entrevistar eu sobre questões de camisa e me perguntar qual que é a camisa que eu tinha, que era mais especial que eu tinha, que eu guardava com o maior carinho. Já era a camisa dele dos mil gols. E me perguntar quem que é o maior ídolo do futebol. Você é o Romário. Mas e o Pelé? Você não viu o Pelé? Eu vi o Romário jogar. Então, assim, hoje eu estou podendo trabalhar com o Romário aqui. Fora os outros senadores que estão aqui, a própria Leila, né? A Leila que quando eu acompanhei a Olimpíadas, quem que não acompanhava a Olimpíada? Hoje eu estou do lado da Leila aqui. Então, assim, eu quero falar isso aqui para quem que é de esquerda, senador de esquerda, de direita, que eu vou trabalhar sempre pelo bem comum. Eu sou cristão. Da Leila você é menor ainda, você fica menor ainda. Oi? Perto da Leila você fica menor ainda. Baixinho. Eu sou cristão e eu jamais vou fazer mal para alguém aqui. A gente vai discutir ideias aqui, debater projetos, debater questão de projeto de ideias, mas discutir aqui com a pessoa, fazer mal para algum senador aqui, não espere isso de mim. Meu pai me ensinou a ter caráter, meu pai me ensinou uma coisa, assim, quando você sai de casa para fazer o bem, não sai de casa para fazer o mal. Então, eu estou aqui para fazer o bem para qualquer um que esteja aqui. Inclusive, a CPI da Soraya, se tivesse para ser ela, eu estava dando apoio total para a Soraya aqui, que eu acho que é de suma importância. Se estivesse o quê, tramitando? A sua CPI, se tivesse para ser ela, eu estava dando total apoio. Ela. Pode assinar. Assino. Tá tramitando. É só porque você não me procurou até hoje para assinar, mas se me dá, eu assino com o maior prazer. Então tá, pode preparar para mandar para o Senado. Viu? Porque eu acho que a ordem de fatores não altera o produto, Soraya. Eu acho que a gente tem que fazer a CPI, a CPI, o mais importante é averiguar os fatos. Eu acho que essa casa tem que dar resposta para a sociedade, o Congresso Nacional, e se for através da sua, ou fosse a CPMI, eu estou falando do fundo do meu coração mesmo, eu acho que a gente tem que dar uma resposta para a sociedade aqui, urgente, mas é rápida que a gente precisa dar uma resposta. Eu estou falando isso tudo porque às vezes a gente é novato aqui, a gente tem muito que aprender, e na hora que o senador Cajuru aqui veio falar do próprio meu amigo, né, que é o Nicolas mesmo, falando da questão que o Nicolas faltou com respeito, faltou com ética, e eu acho que faltar com respeito, faltar com ética, e a gente está falando de ética aqui dentro do Congresso Nacional, comissão de ética e ética. Ética para mim, gente, faltar com ética, é se assinar uma CPMI e depois tirá-la. Isso para mim é faltar com ética. Isso para mim é uma falta de respeito com a população, com o eleitor que te colocou para você representar ele. Então isso para mim que é falta de respeito, é não ter ética, não ter moral. Você assinar uma CPMI e depois você pegar e tirá-la? Que sentido que faz isso? Meu pai me ensinou até palavra, ser homem. Meu pai me ensinou a fazer as coisas certas, só que você não é obrigado a prometer não, mas se você prometer, você tem que cumprir. E qual que é o problema dessa CPMI, gente? Se todo mundo está falando aí que a gente vai averiguar o que aconteceu, eu quero falar aqui de uma situação que eu falei aqui mais cedo aqui sobre a questão dos ônibus. Eu até chamei o Magno Malta, chamei você também, Girão, para a gente poder ir até a questão do pátio da Polícia Federal. Por que eu estou falando isso? Se tiver 100 ônibus lá, tem proprietário de ônibus que já falou para mim que alugou, que pegou pessoas que pediram, Ricardo, eu estou precisando do seu ônibus para poder levar até lá Brasília. Da onde que ele ia achar que ia para fazer uma situação dessa que aconteceu aqui? Aí vai ser punido por isso? Então a gente precisa separar o joio do trigo, gente. A gente precisa mostrar quem que foi errado mesmo e pagar por isso, que eu canso de falar, a gente tem que passar pano para quem fez bagunça aqui, para quem quebrou isso aqui, tem que pagar por isso mesmo. Agora tem pessoas igual um esposo de uma moça que eu acho que está presa ainda, confessou hoje que estava aqui, que ela não participou do dia 8 e está presa. Então a CPMI é para isso. É para poder investigar e fiscalizar isso. Não tem nada de errado, mas que me chama a atenção que algumas pessoas que falam que é democracia, no governo Bolsonaro, quantas CPI teve aqui? Teve alguma que foi barrada, alguma CPI? Eu não estava aqui. Foi alguma? A própria do Covid. Agora uma CPMI que é para poder investigar isso tudo, não pode. Então, assim, o que está acontecendo com essa casa aqui? Eu falo na questão de todos. E eu quero falar uma coisa aqui, eu quero avisar.
Porque a gente está uma semana de novo, né? A novela continua. Aí eu queria chamar a atenção, porque nessa semana agora, vão ficar de olho, porque aqui eu sei que aqui tem homem e tem mulheres. Quem assinou não vai tirar. Agora eu estou vendo dentro da Câmara Federal, deputados federais, Magno, que está assinando e está retirando. Deus podia descer aqui, abrir o livro da vida, gente. Abrir o livro de cada um aqui e contar por que está tirando a assinatura. Porque isso para mim que é falta de ética. Né? Se está tendo alguma coisa, igual a gente ouve falar pela imprensa, eu não estou aqui acusando, porque eu não vou acusar ninguém, porque eu não tenho prova. Né? Que é emenda para cá, é cargo para lá. Isso para mim que é questão de não ter ética. Fica à vontade. Uma parte.